Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma relação que é, olha, fundamental para a saúde de qualquer regime próprio de previdência social, o RPPS. A gente está falando da sinergia entre a visão de longo prazo e a gestão do dia a dia. Para a gente entender como esses dois mundos se conectam, vamos começar com uma ideia que é a chave de tudo. Essa frase aqui, ela resume tudo. Pensa nela como se fosse a nossa bússola para essa análise. De um lado, o horizonte, sabe, aquele destino lá na frente, todo calculado. E do outro, o caminho, a rota que a gente percorre todo santo dia. Essa metáfora é o segredo para a gente entender a governança de um RPPS. Então vamos começar a desdobrar essa ideia. Estamos falando de duas funções bem diferentes, mas que dependem uma da outra e trabalham para um único e importantíssimo objetivo: garantir que o regime seja sustentável no longo prazo. E aqui a metáfora fica bem prática. Pensa assim, o atuário é o nosso navegador. É ele que usa toda a matemática, a estatística para traçar o mapa de longo prazo, mostrando onde o navio precisa chegar daqui a 30, 40, 50 anos. Ele nos dá o famoso retrato atuarial. Já o gestor? O gestor é o capitão no navio. Com esse mapa em mãos, é ele que toma as decisões do dia a dia. Ajusta as velas, decide a velocidade, desvia de uma tempestade. É ele que executa a estratégia de investimentos. E aqui está o ponto crucial. Mesmo que as ferramentas e os focos sejam diferentes, um com telescópio olhando longe, o outro no leme, no agora, os dois estão olhando para o mesmo destino. O objetivo final que une o navegador e o capitão é um só: garantir que o navio chegue em segurança no porto, ou seja, que as promessas de aposentadoria sejam cumpridas para todo mundo. Certo, mas um navegador e um capitão não podem trabalhar cada um no seu canto, né? A comunicação é o que faz esses papéis individuais virarem uma estratégia que funciona de verdade. Vamos ver como essa interação acontece. Exatamente isso. O navegador e o capitão não estão sozinhos. Eles fazem parte de uma estrutura de governança muito maior. E o trabalho deles só tem valor de verdade quando é compartilhado, debatido com o conselho, com o comitê de investimentos. Essa colaboração que alinha a tripulação inteira. E olha só que interessante esse fluxo. Primeiro, a análise integrada. Navegador e capitão juntam os seus mapas e planos. Depois, vem o diálogo com a governança. Eles apresentam essa visão unificada para quem bate o martelo. E por fim, o planejamento contínuo. Por quê? Porque o mar sempre muda, né? É um ciclo que não para. Análise, diálogo e ajuste de rota, tudo para garantir que o navio continue no curso certo. Agora, como é que toda essa conversa mais teórica vira ação de verdade? Como aqueles cálculos atuariais de longo prazo se transformam em decisões de investimento que a gente toma hoje? A resposta está num documento que é vital. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. O retrato atuarial não é só uma formalidade, um papel para cumprir tabela. Ele é a base, o nosso raio-x, um diagnóstico profundo que vai informar cada passo que vem depois. Sem entender os números e as projeções que estão ali, qualquer estratégia de investimento seria um chute no escuro. E aqui está a ponte, a política de investimentos. É esse documento que traduz toda a complexidade do cálculo atuarial num plano de ação claro, objetivo. É como se fosse um manual de operações do capitão, dizendo como navegar para alcançar aquele horizonte que o atuário apontou. É ela que transforma números em estratégia, e a estratégia bem executada vira a segurança previdenciária de todo mundo. Bom, agora a gente chega no princípio que talvez seja o mais importante de toda essa estrutura. Se a política de investimentos é a nossa ponte, a coerência é o concreto que faz essa ponte ser sólida e confiável. Então, o ponto crucial é este: cada detalhe da gestão tem que refletir a necessidade atuarial. Aquela meta de rentabilidade, por exemplo, ela não pode sair do nada ser um número aleatório. Ela tem que vir diretamente do que o cálculo atuarial mostrou que é necessário para cobrir as contas lá no futuro. E o mesmo vale para os prazos dos investimentos, para os limites de risco. Sabe, tudo precisa estar amarradinho, em perfeita sintonia com a visão de longo prazo. Não dá para ter desconexão aqui. E o alerta é muito claro. Quando as decisões do dia a dia, as escolhas do gestor, começam a se desviar do que a análise atuarial aponta, o navio começa a sair da rota. No começo, pode até parecer um desvio pequeno, sabe? Mas com o passar do tempo, a distância para o horizonte pode se tornar impossível de recuperar. Coerência não é uma opção, é uma necessidade para a sobrevivência do regime. E a gente termina com essa reflexão. Olhando para a gestão do regime, a pergunta que fica no ar é: o navegador e o capitão,
estão em sintonia? O horizonte está claro para todo mundo? E o caminho que está sendo trilhado hoje leva, sem dúvida nenhuma, até ele? A resposta a essa pergunta define o futuro de milhares e milhares de pessoas. Obrigado pela companhia.